Quanto mais baixo, menos vegetação. O relevo influencia e muito no bioma cerrado. Saiba mais agora na nossa capacitação tecnológica. Olá, eu me chamo Alexandre, sou pesquisador da Embrapa Florestas e no dia de hoje nós vamos conversar a respeito de um estudo de caso, um projeto que foi desenvolvido no âmbito do bioma cerrado, mais especificamente numa reserva em que há vegetação tanto florestal quanto de cerrado. E esse estudo de caso basicamente tem a seguinte abordagem: o que nós queremos ver diante desse estudo de caso? Nós queremos ver como a variação das fisionomias, tanto de cerrado quanto de floresta, ocorrem em correspondência à variação dos tipos, digamos assim, de pedoambientes que se tem ao longo de uma pedossequência. Esse estudo de caso é o resultado, é o produto de uma pesquisa que foi desenvolvida em consórcio com uma série de pesquisadores, tanto da Embrapa quanto fora dela. E o título provisório que eu desejo dar a ele é Fisionomias do Bioma Cerrado e Meio Físico, um estudo de caso. Muito bem. Vamos olhar só para as fisionomias de cerrado, para a fisionomia de vegetação savânica. É rápido concluir, é muito sugestiva essa ilustração, porque ela nos demonstra exatamente a seguinte coisa: que a densidade da vegetação de savana está diminuindo, em costa abaixo. Em correspondência a quê? A um fator causal que, nesse caso em particular, é representado pela hidromorfia ou pela aproximação de pontos mais hidromórficos do solo. Não só a densidade cai, mas o número de espécies também diminui, em correspondência exatamente ao mesmo fator. A água para o cerrado é um fator muito restritivo. A predominância de água no solo é um fator muito restritivo, o que seleciona muitas das espécies que poderiam ocorrer nessas porções da paisagem. Mas notem, nós estamos falando somente sobre vegetação de savana, sobre vegetação de cerrado. Não estamos falando, portanto, de vegetação florestal. Bom, essa tabela, ela quer ilustrar exatamente os pontos que eu falei, que eu ilustrei anteriormente para você. Veja, eu tenho uma variação que desde o topo até a base varia entre um cerrado típico, um campo cerrado, portanto uma vegetação mais aberta, e chega até um campo sujo, uma tipologia savânica ainda mais aberta do que aquela do campo cerrado. Então eu consigo observar que a vegetação está variando desde o topo até a base, desde formas mais fechadas de savana até formas mais abertas de savana. E o que está variando em consonância a isso? Os solos. Eu estou saindo de solos mais avermelhados, portanto, solos mais bem drenados, até solos mais amarelecidos, que, portanto, são o resultado de quê? De evolução pedogenética que inclui necessariamente o aporte hídrico. Eu tenho, teoricamente, a esperança de ter mais água nessa porção do que nessa porção aqui. Em correspondência a isso, a densidade, ou seja, o número de indivíduos dentro de uma área, que aqui nesse caso corresponde a hectare, um hectare, varia desde 1.600 indivíduos arbóreos, não estou falando aqui de espécies, varia desde 1.600 indivíduos arbóreos a tão somente 200 indivíduos. A dominância, que é uma expressão da quantidade de biomassa que eu tenho em cada uma desses segmentos aí da paisagem, também diminui, ou tende a diminuir. Ela varia desde 14, um índice, até 7, ou seja, se reduz à metade. E o número de espécies arbóreas só dentro de fisionomia de savana.
ele está variando desde 35 até 12. Portanto, isso confirma a nossa suspeita inicial de que essa feição geomórfica que condiciona a convergência hídrica, que modifica o P do ambiente, condiciona variações expressivas no âmbito aí da vegetação. Né? Todos os parâmetros caem, em última análise, na medida em que eu desço essa encosta. Né? E a floresta, como ela é? Né? Ela tem porte arbóreo, diferente daquilo que nós víamos fisionomicamente dentro do cerrado. Ela tem maior densidade, mas como também a água, a hidromorfia seleciona as espécies de savana, ela também seleciona as espécies de floresta. Nem todas as espécies florestais conseguem sobreviver às adversidades impostas pela hidromorfia dos solos. Então, quando nós observamos a floresta comparativamente às fisionomias savânicas, nós também concluímos a mesma coisa. Um número reduzido de espécies. A riqueza de espécies é bastante baixa. Né? Praticamente todas essas 19 espécies somente ocorrem aqui, dentro desse ambiente florestal. Elas não sobem, elas não se distribuem em costa acima. Elas são praticamente todas elas exclusivas desse ambiente florestal. É claro, a densidade é muito superior, a dominância é igualmente superior, mas isso é uma expressão pura e simples das formas de vida que estão lá. Né? Muito bem. Eu não quero que você se detenha nesse momento aos nomes que estão aqui. Eu quero simplesmente que você veja que os nomes são diferentes em cada ponto dessa encosta. Enquanto lá no topo, no lotossolo vermelho, eu tenho um conjunto de espécies, um outro conjunto de espécies ocorre lá na outra extremidade hidromórfica do nosso gradiente. Portanto, eu consigo perceber que, embora esse conjunto aqui inteiro tenha uma certa uniformidade, eu tenho uma co-ocorrência de diferentes espécies, de diversas espécies, nesse ponto do gradiente. Quando eu olho para esse segmento aqui do gradiente, as espécies são completamente distintas em relação àquelas que haviam aqui em cima. A interpretação imediata é de que, sabendo do fator que determina esse gradiente e esse P do ambiente, a nossa interpretação imediata é de que a água efetivamente está selecionando espécies e fisionomias. Esse é um outro exemplo, uma situação que quer exatamente demonstrar uma ideia que segue mais ou menos o mesmo caminho que nós tínhamos até aqui. Ou seja, a coluna representa o ponto ao longo do gradiente, esse sendo o topo, o latossolo vermelho, caindo para cá dentro do organossolo, portanto no extremo de hidromorfia, à minha direita, e no topo não hidromórfico lá, à minha esquerda, eu consigo perceber que lá embaixo, dentro do organossolo, das 19 espécies que eu tenho, que eu levantei, 18 são exclusivas. Só ocorrem lá. Né? Poucas são as espécies exclusivas dentro desse ambiente aqui. Eu tenho 6 espécies exclusivas lá no topo. Nos terços médio e inferior, eu tenho 5, 2 e 1 espécie exclusiva. Muitas espécies coocorrem. Muitas espécies coocorrem e a grande maioria da riqueza se concentra exatamente onde? Na porção superior, menos seletiva, devido à ausência de água no perfil. Eu também consigo compreender que um pequeno número de espécies ocorre por todo o gradiente, provando e definindo novamente a mesma ideia. Ou seja, esse gradiente hídrico, esse gradiente de hidromorfia do solo, determina uma seleção muito forte de espécies, ainda mais se pensando no caso de savana, no caso de cerrado. Né? Qual é o motivo? Qual é a grande conclusão a que nós chegamos nesse momento? Essa foto, ela ilustra exatamente a situação que nós encontramos no campo, lá no terço final da encosta, onde predominava o organossolo.
Dá para perceber claramente aqui, você vai conseguir enxergar a água acima da superfície do solo. A convergência hídrica leva a um acúmulo de água tão grande que formam-se os organossolos como consequência disso e seleciona-se, devido a esse pedoambiente particular, um conjunto específico de espécies que é completamente diferente de montante, ou seja, da parte superior dessa mesma encosta. Né? Mas isso só ocorre aqui? Não. Tem um outro estudo de caso que nós realizamos, que nós fizemos numa região de savana lá no Paraná, e a lógica é basicamente a mesma. Novamente nós temos uma encosta em que há uma convergência hídrica e o que você consegue perceber aqui nessa imagem, nesse diagrama, é que além de haver uma variação nas características dos solos, nós temos solos aqui no terço superior avermelhados, que denotam a não ocorrência, a não frequência de hidromorfia, de caráter hidromórfico nele, que gradativamente na porção média e inferior vão variando para tonalidades mais amarelecidas e que lá embaixo, lá no terço final da encosta, levam ao predomínio dos organossolos, portanto, devido à hidromorfia desses mesmos solos. Vejam que, novamente, eu saio de uma forma típica de cerrado, denso, né? Evoluo para uma forma mais aberta de cerrado, uma outra forma mais aberta e daqui para diante simplesmente não ocorre mais o cerrado. Qual é a diferença? Aqui no Distrito Federal, nós tínhamos, na minha condição anterior, nós tínhamos florestas sobre os organossolos. Aqui eu tenho campo, mas o cerrado não está lá, de toda forma. Provando, né, que, de uma maneira definitiva, a água é um forte fator seletivo para as fisionomias savânicas. Ou seja, raras são as espécies típicas de savana que conseguem se estabelecer nessa condição. Né? Novamente, a suspeita de um gradiente hídrico, né? Levando à queda da densidade e da própria diversidade, ou, em outras palavras, do número de espécies que nós temos aí envolvidas, né? Devido exatamente aos condicionantes do pedoambiente, né? E, por consequência disso, nós chegamos ao final dessa aula, conversando a respeito, basicamente, de alguns aspectos importantes. O primeiro deles, a nossa conclusão, é de que as formas fisionômicas do cerrado, nos casos apresentados, variam como função principalmente de um gradiente hídrico imposto por uma feição geomórfica. Portanto, observar a paisagem, concluir a respeito, digamos assim, das condições de hidromorfia ou não, né, podem levar a conclusões interessantes sobre a perspectiva, por exemplo, de recuperação, no que diz respeito, por exemplo, a que espécies que nós podemos implantar de acordo com o pedoambiente que se tem. Né? De um modo geral, a hidromorfia impõe limites ao estabelecimento do cerrado, fazendo com que a densidade, o número de espécies diminua, justamente pelo fato de a água representar um fator seletivo muito grande, muito efetivo. Né? Quando ocorre saturação plena, hídrica plena, ou seja, no caso dos organossolos e assim por diante, nos solos tipicamente hidromórficos, como é o caso da parte final da encosta, somente um pequeno grupo de espécies florestais, nunca savânicas, é que de fato ocorre. Como resultado, a gente pode concluir que a distribuição das espécies varia ao longo do gradiente, sugerindo que o planejamento dos plantios, por exemplo, se nós tivermos a finalidade de fazer plantios de recuperação, ela obrigatoriamente tem que observar essas condições. E quando eu falo na observância dessas condições, eu falo em questões simples, morfologia de solo, cor de solo, como eu acabei de mencionar. Né? Particularmente, o terço final da rampa, que é o extremo hidromórfico, os dois casos que eu apontei para vocês, representam casos de extrema fragilidade, dada a saturação hídrica que seleciona as espécies. Além disso, é conveniente pensar que a perda desses ambientes
a perda efetiva por desmatamento, por qualquer outra situação que nós possamos imaginar, ela vai provocar um efeito secundário que decorre exatamente da dificuldade de se promover a recuperação florestal. Ele é um ambiente tão seletivo, ele é um ambiente tão vigoroso do ponto de vista de recuperação, que nós não podemos esperar outra coisa senão dificuldades no sentido de promover a restauração daquele ambiente caso ele seja degradado. Essa é uma mensagem conclusiva bastante importante. Aí, há algumas bibliografias que eu citei durante o decorrer dessa aula. Meu contato, espero que você tenha gostado da aula de hoje e muito obrigado.